Abra sua Bíblia, agora por gentileza, na Carta aos Hebreus, capítulo 9. Hoje temos um grande desafio e peço ao Senhor que nos ministre a sua palavra nessa noite. Mais um texto maravilhoso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, e a minha oração é também que o Senhor possa então trazer luz a esse texto nessa noite, nos esclarecendo, então aplicando a sua palavra ao nosso coração de maneira efetiva, clara, contundente, impactante, para que possamos sair daqui cheios da sua palavra e transformados por ela. Hebreus, capítulo 9. Você que encontrou, fique de pé para lermos a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo, irmãos, para nosso melhor entendimento. Então, coloque aí o cinto de segurança aí e vamos lá. Amém ou não amém? Amém. Amém. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez,
pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele permaneceu, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Podeis assentar. Deus Santo e Poderoso, nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, por meio da ministração do Teu Espírito Santo e proclamação do Teu Evangelho nessa hora, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, que saiamos daqui cheios da Tua Palavra, Deus, que sejamos encorajados, impactados, transformados, ó Deus, confrontados pela Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, suplico ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, que ministre, que não saia palavras vazias da minha boca, Deus, porque eu sei que em mim não há palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, nós suplicamos ao Senhor, derrame sobre nós da Sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Quero, junto com os irmãos, então, me esforçar para nós, nessa noite, refletirmos em cima desse texto rico, poderoso, que traz lições importantes. Contudo, para que a gente não se delongue muito, eu vou me esforçar para que a gente saia do pano de fundo, do pano geral, e eu vou então afunilando para que a gente vá para um ponto específico, para que a gente saia daqui com reflexões importantes para a nossa vida nessa noite. Então, começo dando uma introdução rápida aqui para os irmãos, aqui nessa carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus tem autor desconhecido. Ela tem datação incerta que fica entre 67 e 69 depois de Cristo. E é muito provável, por isso que eles usam possivelmente, os destinatários dessa carta eram os judeus da dispersão. Por isso, carta aos Hebreus. Também defende-se que essa carta aos Hebreus é um maravilhoso sermão que aponta para a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre a lei, sobre os anjos, sobre os rituais e sacrifícios, sobre o sacerdote, sobre a liturgia, o sacerdócio e sobre a liturgia. Pois vemos nessa carta que Cristo é maior e melhor, o sacrifício perfeito e eficaz. E como escreveu um teólogo chamado David Peterson, ele disse, em certo nível,
A carta aos Hebreus continua a funcionar como uma advertência acerca das consequências de os cristãos se afastarem da comunhão cristã, de negarem a Cristo e de abandonarem a esperança nele. Do lado positivo, funciona como um encorajamento à perseverança na fé, na esperança e no amor, independentemente das lutas e dificuldades que enfrentamos. Essa é a parte introdutória dessa carta aos Hebreus. Diante disso, eu quero que nós vamos dar um salto então agora e observar um bloco formado pelo capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, verso 1 a 18. Esse bloco, ele aponta para a superioridade do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. A superioridade do ministério sacerdotal de Jesus Cristo por meio de uma aliança superior, num santuário superior, por meio de um sacrifício superior. E então, o escritor agora, no capítulo 9, o qual nós vamos nos deter, vai nos mostrar o sumo sacerdote perfeito, que adentra no santuário perfeito, com a oferta perfeita, oferecendo um sacrifício perfeito. E esse é o mediador da nova aliança. Ele revela para nós que os ritos e sacrifícios mosaicos da antiga aliança são imperfeitos e ineficazes, tendo como contraste a isso o sacrifício de Cristo, que foi único, perfeito e eficaz. Por isso, amados, vamos lançar mão desse capítulo 9. E esse capítulo 9, ele está dividido, ou eu dividi em 3 partes, para ficar mais didático para o nosso entendimento. A primeira parte é a parte da descrição. A segunda parte é a parte da explicação. E a terceira parte é a parte da aplicação. Parece de fato um sermão, né? Mas a parte da descrição, ela se encontra nos versos de 1 a 11. E eu não vou ler para que a gente não delongue muito esse sermão nessa noite e para também facilitar o nosso entendimento. Então você consegue observar aí, no verso 1 a 10, a descrição, o escritor descreve o tabernáculo, você vai acompanhando na sua Bíblia. O escritor descreve o tabernáculo, relembrando do seu formato, dos seus elementos e da sua dinâmica. O tabernáculo, amados irmãos, era dividido em santo lugar, onde os sacerdotes realizavam suas atividades diárias, e o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Esse lugar era separado por um véu, e apenas uma vez por ano o sumo sacerdote era autorizado a entrar para oferecer o sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Você vê isso no versículo de 1 a 10, de 1 a 7, Contudo, o escritor agora no versículo 8, ele faz uma ressalva aqui. Observe comigo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Versículo 9. Isso é uma parábola para a época presente. Preste atenção, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno. Você vê que agora ele faz a descrição no versículo 1 ao versículo 7, mas acrescenta agora uma ressalva, do versículo 8 ao versículo 10, dizendo que tudo aquilo, os sacrifícios, os ritos, que eram feitos na antiga aliança, isso era uma parábola ou uma ilustração para a época presente. É por isso, amados irmãos, que hoje nós não chegamos aqui com um carneiro de alguém, com um bode de alguém,
com a novilha de alguém, com a vaca de alguém, com um touro de alguém, e a gente chega aqui no meio do culto e corta e jorra sangue aqui. É por isso que agora nós não estamos mais presos a esses rituais. Porque isso era uma parábola, uma ilustração. O que isso quer dizer? Isso, meus amados, apontava para Cristo. E ele ressalta ainda que no que diz respeito à consciência, esses sacrifícios eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Esses sacrifícios, esses rituais apenas habilitavam as pessoas cerimonialmente ou externamente a participarem então do culto e estarem diante da presença do Santo Deus. Mas quanto ao pecado, a sua consciência, ao seu ser, e isso mais para frente os irmãos vão ver novamente, esses sacrifícios eram ineficazes. Pois não passavam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas, deveriam ser observadas, mas até o tempo oportuno de reforma, como diz a NAA. Ou seja, amados, o autor está explicando para os hebreus que agora nós estamos numa nova, foi inaugurada em Cristo Jesus a nova aliança, um tempo novo, um tempo de reforma. Por isso, amados, não faz nenhum sentido tocar chofar na igreja hoje. Por isso não faz nenhum sentido entrar com a arca da aliança na igreja hoje. Por isso não faz nenhum sentido nós fazermos sacrifícios hoje. Por isso não faz nenhum sentido o ministro aqui vestir aquelas indumentárias absurdas da época judaica. Porque isso tudo era sombra, era parábola, era ilustração. Apontava para Cristo Jesus. E aí agora, a partir do versículo 11, então, ele vai começar o bloco da explicação. Começando por meio de um contraste apresentado, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, não tinha um sumo sacerdote lá no versículo 1 ao 7. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, guarda essa expressão no seu coração, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Agora, amados, nós temos um sacerdote superior que adentra um tabernáculo superior e oferece um sacrifício superior. Cristo Jesus, então, é o sumo sacerdote que adentra no tabernáculo celestial e oferece a Deus um sacrifício superior. Continuando. A partir do versículo 13 agora, você vai observar que aqui, além de colocar o sacrifício de Cristo como superior, ele mostra que esse sacrifício é eficaz. Versículo 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, os sacrifícios da lei mosaica, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Amados, isso aqui é um paralelo para nos relembrar que se antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora somos renascidos em Cristo, somos nova criatura com a mente renovada, tudo isso somente pelo sacrifício de Jesus, que nos habilita a servi-lo. Agora, amados, é o sangue de Jesus. Se antes
aqueles sacrifícios de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas, tudo isso na prática da lei tornava aqueles que estavam cerimonialmente impuros, exteriormente impuros. Agora ele expõe aqui quanto mais o sangue de Cristo Jesus. Por que quanto mais o sangue de Cristo Jesus? Ele explica que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada. O Cordeiro sem pecado, irmãos. Aponta para o Cordeiro imaculado de Deus, o Cristo de Deus sem pecado. Ele é oferecido como oferta e o seu sangue nos purificará então a nossa consciência de atos que levam à morte. Quando fala nossa consciência, é o nosso ser, o nosso viver. Por isso, então, passamos a ser nova criatura. Por isso, temos a nossa mente renovada, transformada, mudada. Por causa do sangue de Cristo Jesus. Por causa do Cordeiro Imaculado. Esse sangue, amados, é eficaz para nos purificar, para nos lavar, para nos habilitar, para que possamos servir ao Deus vivo. E aí ele continua do versículo 15, por essa razão, que razão? O sumo sacerdote superior, que adentra a um tabernáculo superior, oferece um sacrifício superior. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Cristo agora é o mediador, ele está no meio. Deus, nós, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora Cristo se coloca no meio e nos reconcilia com Deus. Ele é o mediador de uma nova aliança. E ele quem estabelece, amados, todas as cláusulas dessa aliança. Mas ele ser o mediador dessa nova aliança tem, então, uma finalidade, a fim de que, em outras versões, Cristo é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, ou para que, os que são chamados, eleitos, recebam a promessa da herança eterna. Por isso, se Cristo é o sumo sacerdote, se Cristo adentra o tabernáculo superior, se Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo então é o mediador para que nós possamos então receber a promessa da herança eterna. Isso aqui quer dizer o quê, John? Em miúdos ou em resumo, salvação. Somos salvos somente em Cristo. Visto que Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu. Ele é o mediador dessa nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, receba a salvação, visto que Ele morreu. Podemos hoje, amados, desfrutar de salvação, podemos alcançar salvação, podemos receber salvação, desfrutar dos benefícios da salvação, porque Cristo morreu. E é interessante que, se você ainda não assistiu, assista a pregação de quinta-feira. Jesus 100% homem e 100% Deus. Ali o pastor já coloca as discussões para a próxima quinta-feira. Mas aí eu pergunto aos irmãos, Deus morreu? Deus morre? A resposta, irmãos, é não. Deus não morre. Mas Jesus morreu? Morreu. Mas Jesus não é Deus? É Deus. Esse é o mistério e a beleza dele manter as suas duas naturezas, 100% homem, 100% Deus.
ele precisava ser homem, porque ele tinha que morrer. Mas ele precisava continuar sendo Deus, porque visto que ele morreu como resgate pelas transgressões. Ele precisava morrer, por isso 100% homem, mas precisava ser 100% Deus, porque ele era oferta como resgate pelas transgressões. Para isso, ele precisava ser perfeito. Por isso, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Porque ele morreu como resgate pelas transgressões. Nenhum outro podia fazer isso. Se Jesus morresse só como homem, ele seria um Marte. Jesus não foi um Marte. Jesus foi o Salvador. Ele precisava, além de ser homem, precisava ser Deus. 100% homem, 100%. Já fica aí uma dica para as perguntas da quinta-feira. Mas ele continua dando uma informação interessante. Olha, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Talvez você pergunte, Cristo morreu. Morreu. Quem crê em Cristo tem salvação. Quem se arrepende de seus pecados, quem em Cristo tem salvação. E as pessoas que morreram antes de Cristo? Como houve salvação, então, na antiga aliança? E a resposta, amados, eles creram também em Cristo. Cristo também foi o Salvador na antiga aliança. Romanos capítulo 3, versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, presta atenção, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, que presente? Quando ele se encarnou, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados, os patriarcas foram salvos pela graça mediante a fé no Messias que eles ansiavam. Os profetas foram salvos pela graça mediante a fé no Messias que eles apontavam. Eles foram salvos por Cristo. Eles estavam olhando para frente. E nós olhamos para trás. Eles olharam para aquilo que Cristo iria fazer. Nós olhamos para aquilo que Cristo fez. Veja, amados, como o sacrifício de Cristo é eficaz, é perfeito e atinge os crentes do passado, do presente e do futuro. Agora, amados, aqui, a partir do versículo 16, aqui ele explica, esclarece o porquê o sacrifício de Jesus foi necessário, trazendo uma comparação com o sistema legal. Para nós seria o nosso direito civil. Hebreus capítulo 9, verso 16. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, a todo o povo levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Lembra os irmãos que, como diz, é um ditado, não é verdade? Não há herança de pai vivo. Não há herança de pai vivo. Então, Cristo precisava morrer. E com a morte de Jesus, então, nós somos beneficiados. Porque agora nós somos aptos a receber
a herança. Lembra que ele falou lá em cima? Da herança, recebam a promessa da herança eterna, no versículo 15. Agora, com a morte de Jesus, como resgate pelas transgressões, agora nós somos habilitados a receber essa herança. Porque sem derramamento de sangue, mas ele coloca essa fase importantíssima na história, na vida cristã, sem derramamento de sangue, não há perdão. Cristo que precisou morrer, precisou se sacrificar, se entregou, e essa entrega foi voluntária. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Cristo, que é o sacrifício perfeito, verteu seu sangue como sacrifício eficaz, morreu, nos dando, então, a possibilidade de desfrutarmos da herança eterna. Isso porque sem o sangue vertido na cruz não haveria perdão. E aqui há contextos teológicos profundos, porque aí você tem que voltar de novo lá na antiga aliança. E lembrar que o sumo sacerdote, então, entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, oferecia o sacrifício pelo seu pecado, pelo pecado do povo, vertendo o sangue, jorrando o sangue pelo altar. Agora Jesus, na cruz, então, verte o seu sangue. E esse sacrifício, que foi perfeito, foi eficaz, por justamente nós crermos e defendemos essa doutrina de que Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Deus Pai aceita o sacrifício do seu Filho Jesus na cruz, porque sem derramamento de sangue não há perdão. Cristo precisava morrer, Cristo precisava verter o seu sangue. Amados irmãos, o sacrifício pelos nossos pecados precisava ser humano. E esse ser humano precisava ser perfeito. Quem é perfeito? Só Deus. E esse ser humano perfeito precisava sangrar. Jesus, então, se sacrifica, sangra na cruz do Calvário. E é por meio desse sacrifício que nós obtemos perdão e estamos habilitados a desfrutar da herança eterna. Mas eu caminho para o final, amados, caminhando para a terceira parte desse bloco, que é a aplicação. Se tivemos a descrição, tivemos a explicação, agora temos a aplicação. Lembrando que o escritor está apontando para um sumo sacerdote perfeito, que adentra o santuário perfeito, ou o tabernáculo perfeito, com a oferta perfeita, para oferecer o sacrifício perfeito. Ele então vai aplicar isso, vai esclarecer, deixar de modo claro para os hebreus, para os seus leitores, e eu espero que para nós nessa noite. Versículo 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, olha só, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado. Então, veja que até aqui, o escritor está colocando, precisava-se de sacrifícios superiores,
Cristo é esse sacrifício superior. Ele entra no próprio céu, no tabernáculo perfeito, para agora se apresentar diante de Deus como oferta perfeita e oferecer o sacrifício perfeito. E se apresentando diante de Deus, olha isso, irmãos, em nosso favor. Cristo, amados irmãos, morreu em nosso lugar. Cristo pagou a nossa dívida. Cristo pagou a nossa conta. Ele se apresenta diante do Pai como sacrifício em nosso favor. Só que o escritor está dizendo, esse sacrifício foi único. Além de perfeito, além de eficaz, ele foi único. Não para se oferecer repetidas vezes. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas. O sacrifício de Jesus foi único, porque foi perfeito, porque foi eficaz. Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, porque cremos que o fim dos tempos começa quando Jesus vem e termina quando Jesus voltar. Para aniquilar o pecado, e isso aqui também é importante. Aqui, amados irmãos, aniquilar o pecado não é cremos em Jesus, desfrutamos do sacrifício de Jesus e agora não pecamos mais. Não é isso que o texto está dizendo. Isso iria ser contrário a toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Aliás, nós lemos então em Romanos que todos pecaram. Aqui o escritor está ressaltando ou apontando para que o sacrifício de Jesus, uma vez por todas, foi para acabar com a força da condenação. Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabar com a força da condenação, pois devemos lembrar da teologia do já e do ainda não. Com os 3 estágios da soteriologia. Deus, presta atenção, Deus, por meio de Cristo, nos salvou da condenação do pecado. Deus está nos salvando da força do pecado. E Deus nos salvará, então, quando Ele voltar, da presença do pecado. Deus em Cristo, quando Ele se sacrifica na cruz do Calvário, Ele nos salva da condenação do pecado. Agora que cremos em Cristo, vivemos uma nova vida, mas você sabe muito bem que o pecado ainda permanece aí. Como diz Martinho Lutero, eu achava que o velho homem morria ou morreu nas águas do batismo, mas eu descobri que o danado sabe nadar. Porque ainda pecamos, amados irmãos, diariamente. Porque 1 João diz, aquele que não diz que não tem pecado é mentiroso. O pecado permanece aí, mas estamos, amados, no processo de santificação. Deus está nos salvando da força do pecado. E quando Ele voltar, amados, Deus nos salvará da presença do pecado. Não haverá mais pecado. Isso tudo mediante o sacrifício de si mesmo. Mediante o sacrifício de si mesmo. E eu relembro as palavras de João Batista. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício dele, irmãos. Por isso devemos olhar para Cristo, olhar para o sacrifício de Cristo Jesus. É Ele que é o Cordeiro Imaculado de Deus. Esse sacrifício, amados, é perfeito. Esse sacrifício é eficaz. E esse sacrifício foi único.
E aqui agora, amados, eu chamo a sua atenção rapidamente. Estamos terminando já, vou correr. Está no 27 já. Aqui no versículo 27, então, o escritor agora está trazendo uma comparação, fazendo uma outra comparação, dizendo: Cristo se sacrificou. Lembrando aos irmãos que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que adentra o santuário, o tabernáculo perfeito, trazendo a oferta perfeita, oferecendo o sacrifício perfeito. Ele, então, esse sacrifício de Jesus foi perfeito, foi eficaz e foi único. E aí, para comparar a esse sacrifício único de Jesus, o escritor agora lança a mão do versículo 27, dizendo: da mesma forma como o sacrifício de Jesus foi único, como o homem, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, enfrentar o juízo. 3 coisas aqui que quero também trazer aos irmãos, de suma importância para nós. A verdade que o escritor está relembrando indiretamente por meio desse versículo, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Ele está lembrando, primeiro, que a morte é certa. A morte é certa, irmãos. Não adianta, o homem até tenta modos, formas, jeitos, dietas, criogenia e tantas outras coisas. Treino e dieta é importante, mas isso não evitará a morte, porque a morte é certa. A morte é algo natural e inevitável. Houve na Bíblia, é verdade, alguns casos raríssimos, como o caso de Enoque, Gênesis 5:24, como o caso de Elias, 2:11. Não experimentaram a morte, mas isso é o raro do raro. Houve também alguns que ressuscitaram, é verdade. Nós vemos aqui o filho da viúva de Sarepta com Elias, o filho da sunamita com Eliseu, o filho da viúva de Naim com Jesus, a filha de Jairo com Jesus, Lázaro com Jesus. Após a própria morte de Jesus, as pessoas que saíram do sepulcro. Eutico com Paulo. Mas essas pessoas que ressuscitaram, elas morreram de novo. Porque a morte é algo natural e inevitável. Fruto daquilo que aconteceu lá no Éden, 2:17. Quando o homem peca e agora nós sofremos as consequências do pecado do primeiro Adão. Então, o escritor está apontando diretamente para uma realidade da vida humana. A morte é certa. Mas ele também está ressaltando aqui, amados irmãos, que nós só temos uma vida. Além da morte ser certa, nós só temos uma vida. Nós não estamos, amados, num grande jogo de aventura. Nós não estamos como no videogame, num grande jogo de aventura em que a gente consegue conquistar muitas vidas. Ou que se a gente for perdendo vidas, a gente vai pagando as moedinhas lá para conseguir outras vidas. Só temos uma vida. Nós não juntamos e ganhamos vidas extras. Não temos, amados, conforme a lenda popular, atribuída aos gatos, 7 vidas. Não existe, amados, isso é um engodo, um engano para tentar anestesiar as pessoas. Ou seja, não existe outra chance. Não existe reencarnação. Há uma vertente também, uma linha. Estou
procurando palavras para não ser indelicado, uma linha maluca aí que diz sobre a transmigração da alma. Você morre e aí você aparece em outra coisa. Os indianos são muito fortes nessa ideia aí. Você morre, e enquanto você não tem negócio para resolver, você aparece num cachorro, você aparece num pássaro, você aparece num gato, você aparece numa vaca, você aparece num rato, até você resolver as situações da sua vida, transmigração da alma. Não há, amados irmãos, também reencarnação, como os espíritas defendem. Você morre e depois você volta. Volta em outra família, em outro corpo, mas fique tranquilo, você volta. Isso, como eu falei, é um engano, um engodo para anestesiar, amados, as pessoas. Só temos uma vida. A morte é certa e nós só temos uma vida. Por isso, amados irmãos, devemos nos atentar para aquilo que Tiago nos lembra. A vida é um vapor. A vida é um vapor. A morte é certa. Só temos uma vida. Então, amados, é preciso saber viver. Além disso, o escritor também está apontando para outra verdade importante, apresentada nesse versículo, que além de sabermos que a morte é certa, além de sabermos que só temos uma vida, amados, nós prestaremos conta. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. A morte é certa, só temos uma vida para viver. E quando acabar essa vida, nós prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos aqui. Chegaremos diante de Deus e não adianta, lá não tem jeitinho, irmãos. Lá não tem jeitinho. Lá Deus sabe muito bem aquilo que você fez e deixou de fazer. E eu estou dizendo isso tudo, amados, porque ao findar essa vida nos encontraremos com o justo juiz. Não haverá escapatória, estaremos diante daquele que tudo sabe e que tudo vê. Há um jargão moderno em que as pessoas dizem, só Deus pode me julgar. E aí, como escreveu Walter McAllister, isso não te assusta? Porque o justo juiz, amados, vai te julgar com provas cabais, verdadeiras, claras. Por isso, que vida você está vivendo? Que vida você está vivendo? Eu quero lançar mão do texto de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes 11, versículo 9, que vai relembrar, olha só, alegre-se jovem na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude, ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos, saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Deus lhe pedirá contas. A morte é certa, só temos uma vida e nós prestaremos conta dela, amados. Mas, digo isso tudo, amados, para algo maravilhoso que o próprio texto nos aponta e nos revela nessa noite.
Isso é para você entender tudo aquilo que nós dizemos até aqui. O sumo sacerdote perfeito, que adentra no tabernáculo perfeito, que traz a oferta perfeita e apresenta o sacrifício perfeito. Ele é o mediador na nova aliança. O seu sacrifício foi perfeito, único e eficaz. E a despeito de vocês saberem que a morte é certa, que só tem uma vida e que vocês prestarão conta, ainda há esperança. Ainda há esperança. E essa esperança é apresentada então no verso 28. Assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Qual é a esperança, Jonathan? A esperança continua sendo Cristo. A esperança continua sendo o sacrifício de Cristo. Por isso, amados, creia em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. O seu sacrifício que foi perfeito, que foi eficaz, foi único. Ele foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para quê? Para tirar o pecado de muitos. Jesus continua sendo a esperança da humanidade, pois Ele é o único que pode tirar pecados. Ele é o único que pode purificar você. Ele é o único que pode dar vida para você. Ele é o único que pode salvar você. Por isso, creia no sacrifício de Jesus. E alegre-se na esperança de que, além de crermos e de termos Jesus como nosso Salvador, amados, diz que esse Salvador aparecerá segunda vez. Não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Esse que pode te purificar, que pode te transformar, que pode mudar a sua vida, que pode salvar você. Esse Deus nos levará para morar eternamente com Ele. Mas entenda, amados, é por isso que volta o versículo 27 também. Se isso é esperança e alegria para os crentes, isso deve ser desesperador para os ímpios. Porque Cristo, que foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez. E ele diz, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados. Por isso entenda, amados, a chance é agora. O momento é hoje. Creia no sacrifício de Jesus, hoje, agora. Arrependa-se dos seus pecados e corra para os pés da cruz, olhando para o sacrifício de Jesus. Mas, Jonatas, eu faço isso, eu faço aquilo. O sangue de Jesus, amados, é capaz, é poderoso para te purificar de todo pecado. Porque a morte é certa, você só tem uma vida e logo, logo você vai prestar contas. Quando Jesus aparecer para nós, crentes em Jesus, que creram no seu sacrifício, será um momento de grande alegria. Mas para os ímpios, amados, será um momento de grande desespero, porque ele virá a segunda vez, ou aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, agora para ser justo juiz. Para os crentes, salvação aos que o aguardam. Para os ímpios, condenação.
1 Tessalonicenses 4,15 diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí ele termina: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Meu amado irmão, minha amada irmã, creia no sacrifício de Jesus. Jesus, que é o sumo sacerdote perfeito, que adentrou o tabernáculo perfeito, que trouxe a oferta perfeita e apresentou, ofereceu o sacrifício perfeito. E ele é o mediador da nova aliança. E ele, o sacrifício dele, foi perfeito, eficaz e foi único. E é capaz de dar salvação para você. É capaz de transformar a sua vida. É capaz de fazer você nascer de novo. É capaz de fazer você ser nova criatura. Esse sacrifício, meu amado irmão, minha amada irmã, é o bálsamo de Deus aos nossos corações. Porque, como eu falei anteriormente, baseando-se nesse sacrifício, nós abandonamos a autoconfiança. E nós confiamos nesse sacrifício que foi de uma vez por todas. Uma única vez. Foi suficiente. Foi cabal. Ele pagou nossa dívida. Podemos então agora nos alegrar e descansar no Senhor, sabendo que a despeito de todas as dificuldades, todas as limitações, todas as dores, todas as aflições, o Senhor aparecerá a segunda vez. Aparecerá a segunda vez para trazer salvação aos que o aguardam. Por isso, quero encorajar os irmãos nessa noite e consolar os irmãos nessa noite com essas palavras. Por quê, Jonathan? Porque muitos ficam perdidos, com medo. Será que eu perdi a salvação? Pequei isso? Será que eu caí da graça? Será que eu perdi a salvação? Não, irmãos, não. O sacrifício de Cristo Jesus foi perfeito, eficaz e único. E crer no Senhor Jesus de todo o seu coração dá a garantia para você de receber a herança eterna. Por isso, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Termino aqui. Passei um pouquinho do horário, mas que a palavra do Senhor possa então frutificar no coração de todos nós nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por sua palavra. Que nós, ó Santo Deus, possamos descansar nessa verdade. Ó Deus, sabendo que o Senhor é o sumo sacerdote perfeito, que está à destra de Deus intercedendo por nós. Ó Deus, e sabemos, assim como diz a sua palavra, que eu não citei, mas que lembro agora, a sua palavra nos revela, Deus, o que João diz para nós nessa noite. Escreva essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado ao lado de Deus, intercedendo por nós, dizendo: eu paguei a dívida dele, eu morri em favor dele. Nós estamos justificados em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício. Ó Deus, obrigado por verdade gloriosa e poderosa, Deus. Que essa verdade aqueça o nosso coração e possamos descansar, Deus, confiando e crendo que o seu sacrifício foi perfeito, foi único e foi eficaz. Mas, ó Deus, que o Senhor desperte aqueles, ó Deus, que ainda caminham nas trevas, que ainda caminham, ó Deus, conduzidos pelo seu próprio coração, que ainda caminham confiando, ó Deus, naquilo que fazem, naquilo que deixam de fazer.
caminham com um senso de autoconfiança, com um senso de justiça própria, ó Deus. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. E que eles possam abandonar, ó Deus, a sua autoconfiança, a sua soberba, o seu orgulho, a sua vaidade, ó Deus. E possam se lançar aos pés da cruz nessa noite, reconhecendo o sacrifício de Jesus. E então possam ser lavados no sangue precioso de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ó Deus, encoraja a sua igreja, ó Deus, e que a sua igreja, a cada dia, possa olhar para o Cristo da cruz. Que nós possamos, ó Deus, amar a mensagem da cruz e que possamos proclamar a mensagem da cruz. Porque o Senhor se entregou por nós. O Senhor morreu em nosso lugar, Deus. E gratuitamente, pela sua graça, nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Por isso, aguardamos ansiosamente, ó Deus, pela sua aparição a segunda vez, para morarmos eternamente com o Senhor. Enquanto estamos aqui, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, descansando nessa verdade, mas capacitados pelo Senhor, possamos continuar caminhando, firmes, avantes, ó Deus, pregando e vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos por essa comunidade, gratos pela vida de cada irmão, cada irmã, Deus, pela vida dessa igreja. Muito obrigado, Deus. Pedimos ao Senhor que nós possamos continuar, ó Deus, nos preocupando uns com os outros, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, amando uns aos outros, ó Deus, sendo verdadeiramente a igreja do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus, para que aqueles que são de fora possam ver Jesus em nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém e amém.